vamos ter mais uma palestra do Avodar. Nós temos trabalhado sobre educação financeira. Nós temos ministrado todas as segundas-feiras, já há 6 semanas atrás nós estamos trabalhando nessa área, porque nós entendemos que o que tem afetado os empresários, os empreendedores, não é a falta de dinheiro, porque o dinheiro vem, o dinheiro chega. O que tem afetado os empreendedores é a má administração do dinheiro, como usar o dinheiro. E nós sabemos que o dinheiro é uma mercadoria, e é uma mercadoria rara nos dias atuais. Nós até falamos que o dinheiro que nós temos no bolso, hoje teve outra coincidência aqui, ó, uma outra nota de 100 reais no meu bolso. Aquele dia que eu falei, tinha uma escondida. Tem outra aqui, outra coincidência. Que o dinheiro que está no nosso bolso, ele tem valor. Você pega uma nota de 100 reais, você pega uma nota de 100 reais, nós falamos, vale 1 grama de ouro. No Banco Central tem 1 grama de ouro por causa desses 100 reais. Então o dinheiro que está no nosso bolso, ele tem muito valor. Então nós precisamos, e nós temos ensinado, que nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. O grande desafio hoje do cristão, do empreendedor cristão, é saber administrar o dinheiro. Porque a pessoa lá fora trabalha de qualquer jeito, mas nós não podemos trabalhar de qualquer jeito. Porque nós entendemos que o ouro e a prata é do Senhor. Então o dinheiro que está no nosso bolso, ele é de Deus. E se é de Deus, nós temos que aprender a administrar bem. Ou é pouco ou é muito, mas nós temos que aprender a administrar muito bem. E nós podemos ver que desde o princípio, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus investindo na vida do homem, em todas as áreas, não só na área espiritual. Nós podemos ver Deus investindo na área social, na área moral, na área física, porque Deus quer que nós tenhamos saúde, paz e prosperidade. Essa é a visão de Deus, principalmente para a vida de um empreendedor. Então, quando nós olhamos as nossas dificuldades nos dias atuais, nós podemos entrar dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, que nós vamos enxergar essas dificuldades também, dentro da palavra de Deus. Quando nós olhamos para a vida dos hebreus, os hebreus eram um povo de Deus, era um povo que vivia segundo o coração de Deus, era um povo que Deus havia se separado, Deus tinha o melhor para eles, e Deus estabelece princípios, padrões, e quando nós vemos, quando chega lá no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 1, versículo 12 em diante, podemos ver quando o reino chega na mão de Salomão, e a Bíblia diz que antes e depois não houve homem com tanta sabedoria e com tanta riqueza como Salomão. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Queira ou não queira, hoje se fala muito na teoria da prosperidade. Algumas pessoas são contra, mas queira ou não queira, todos querem prosperar. O cara quer ter um carro bom, o cara quer ter uma casa boa, e isso é prosperidade. Nós não estamos falando que nós temos que buscar isso primeiro, não. Nós buscamos a Deus e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mas todo mundo quer prosperar. Todo mundo quer ter um bom carro, todo mundo quer ter uma boa casa, todo mundo quer ter uma boa roupa, porque tudo custa dinheiro. E o dinheiro é que faz essas coisas acontecer. Deus nos abençoa, nos fortalece, nos prospera e o dinheiro chega. Então nós olhamos para a vida de Salomão. E Salomão, ele foi um dos homens mais ricos da face da terra. E quando Salomão morreu, nós podemos ver que o filho dele, Roboão, assumiu o trono. E devido a tanta sabedoria, tanto crescimento, tanto conhecimento que Deus deu a Salomão, o reino de Judá, o reino de Israel, era um reino muito caro. Então precisava de muito dinheiro, precisava de muitos trabalhadores. Então quando Roboão assume a administração de Israel, ele não se preocupou em administrar bem. Ele não preocupou em fazer uma reforma política. Ele não preocupou em fazer uma reforma financeira. Então as taxas, os impostos eram muito caros. E a Bíblia diz que Roboão foi buscar conselho aos anciões. E os anciões instruíram: olha, Roboão, você precisa de fazer reformas. Existe um jugo muito pesado sobre a vida do povo. Se você falar bem, o povo vai estar bem. E se você falar mal, o povo estará mal. Mas Roboão também, ele foi buscar conselho por meio dos seus amigos de infância, que cresceu com ele. E os seus amigos disseram: coloca uma carga mais pesada,
põe um dedo mais pesado sobre eles, quer dizer, arrecada mais dinheiro, traz mais um jugo pesado sobre o povo. Podemos ver que devido a esse jugo pesado que Roboão trouxe sobre Israel, eles não aceitaram. É o que acontece conosco. Nós não aceitamos uma vida medíocre. Nós não aceitamos uma vida de escassez. Nós não aceitamos uma vida de derrota. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Deus levantou a mim, levantou a você para vencer, para romper, para prosperar. Então o espírito de derrota, ele não faz parte da nossa vida. E quando nós olhamos para os empreendedores do Avodar, nós não aceitamos esse espírito de timidez, esse espírito de preguiça. Será que vai dar certo? Não. Nós olhamos para o Senhor, porque o Senhor tem o melhor. E não era diferente com Israel. Deus tinha o melhor, mas a má administração do governo de Roboão levou o povo à divisão. E a Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. Se você não administrar bem os seus negócios, vai chegar o imposto, vai chegar a Copasa, vai chegar a CEMIG, e eles vão dividir o seu negócio. E o seu negócio vai falir. Não foi diferente com o reino de Israel. Israel foi dividido. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. E por causa dessa divisão, veio a falência. E através da falência, veio o cativo. Eles foram cativos. 70 anos cativos na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. No ano aproximadamente de 586 anos de Cristo. Todo o projeto que Deus tinha, tudo aquilo que Deus havia confiado na mão de um povo, de um rei, foi lançado fora, por falta da má administração. Isso nos faz trazer para os dias de hoje. Se nós olharmos lá fora, não é diferente. Existe uma má administração. Se nós vermos a atualidade hoje, nós até queremos parar, porque são tantas coisas erradas. Mas Deus tem um compromisso conosco. Deus, ele tem uma palavra empenhada para as nossas vidas. E Deus, quando ele olha para mim e para você, ele vê pessoas de fé. Se você está aqui no Avodar, é porque você crê. É porque você quer mudar a sua vida. É que você quer prosperar. É porque você tem sonhos. Você já pintou um retrato. Você já está enxergando algo grande lá na frente. E Deus vai honrar a sua fé. Você pode crer nisso? Então nós temos determinado nesses dias, nesse ano, que esse ano vai ser um ano diferente das nossas vidas. Não importa se você entrou aqui com a mão vazia, endividado, cartão de crédito, cheque especial estourado, a agiota atrás de você, sem portas nenhuma para se abrir. Mas nós vamos crer na manifestação do poder de Deus. Porque Deus, ele resolveu tudo que nós precisávamos. Deus enviou Jesus. E Jesus é a palavra. E a palavra vai nos garantir. Se ela diz, ela vai fazer. Se ela diz que vai mudar a sua vida, ela vai mudar a sua vida. Se ela diz que vai te prosperar, ela vai te prosperar. Mas acima de tudo isso, se nós não tivermos uma visão administrativa, financeira, pode vir tudo isso sobre as nossas vidas, todas essas promessas, como havia na vida de Israel, que vai chegar sobre as nossas vidas e nós não vamos avançar. Vamos estar aqui no Avodar, vamos estar nas campanhas, vamos estar nos cultos aos domingos e a nossa vida não vai mudar. Nós vamos chegar no final de dezembro e vamos estar na mesma situação a qual nós começamos. Mas nós vamos determinar aqui no nome de Jesus, você crê nisso? Que a sua vida vai mudar? Que Deus vai trazer uma unção sobre a sua vida, Deus vai trazer conhecimento, Deus vai trazer sabedoria e você vai se transformar. Você não vai ter essa visão míope como você tem nos dias de hoje. Porque a unção de Deus, quando ela chega na vida de um empreendedor, ele tira ele de uma posição e coloca em outra. Aí você vira para mim, mas como? Não sei. Eu sei que Deus vai fazer. Porque quando a unção de Deus chega na vida de um homem, chega na vida de uma mulher, transforma. E nós temos experimentado essa unção da parte de Deus. Amém, queridos? Então hoje eu quero te dar algumas dicas. Como você pode organizar a sua vida financeira. Se nós não organizarmos a nossa vida financeira, o nosso quadro, a nossa vida lá fora, ela não vai mudar. Às vezes as pessoas acham que só vão mudar de vida quando vier muito dinheiro.
Tem pessoas que ganham 30 mil, 40 mil, 50 mil e ainda tomam dinheiro emprestado. Quer dizer, não é a quantidade. Eu até falei que eu tinha um funcionário que ganhava pouco mais que salário mínimo comigo e tinha casa própria. E de vez em quando eu perguntava, mas como? A unção de Deus. Aquele jovem era um servo de Deus. Aquele jovem tinha a unção de Deus na vida dele. E quando chegava um na mão dele, aquele um era transformado em 5, em 6, em 7. Era transformado em tudo aquilo que a pessoa precisava. É que o Sérgio ministrou. Eu sou tudo aquilo que você precisa. Mas a unção, quando chegar, você precisa de aprender a administrar o dinheiro que entra no seu bolso. Você pode dar uma glória a Deus? Porque o sonho de qualquer empreendedor é ter uma mudança de vida. É você ter uma vida equilibrada. É você ter um recurso onde você precisar, você esteja suprido. Porque o empreendedor envergonhado, já pensou chegar copada na sua porta para cortar a sua água? E você com o seu negócio, você na sua casa, no seu coração, você fala assim, mas Deus, eu estou querendo acertar, estou fazendo certo, e vai lá e corta, e pronto, acabou, já aconteceu comigo. De estar com a loja cheia de carro, e a Semig chega lá e, por que você cortou? Você não pagou. E acontece isso com a gente. Mas a visão de cada pessoa, de cada empreendedor, é ter uma vida equilibrada. Para ter uma vida equilibrada, nós precisamos de praticar alguns princípios. Podemos ver que 99% das pessoas estão nessa situação de querer mudar de vida. Você está aqui porque você quer mudar de vida. Para você mudar de vida, você está buscando em Deus dinheiro, você está buscando em Deus uma porta, você está buscando em Deus uma visão, para que a visão de Deus venha através da sua vida e você possa romper. Porque um homem e uma mulher quebrado financeiramente, ele perde um casamento, ele perde a alegria de viver, vem a depressão, ele não tem mais alegria, não tem vida sexual mais. Por quê? Porque as dívidas nos oprimem. As dívidas roubam tudo, isso vai tudo que nós temos dentro do nosso coração. Então, se nós não tivermos verdadeiramente sedimentados no centro da vontade de Deus, às vezes nós não suportamos. Por isso é que nós vemos grandes empreendedores se suicidando. Ah, mas por que suicidou? Não aguentou a pressão. Porque a pressão, os cobradores, o agiota, o mercado, o banco, ele nos oprime. E a gente que tem a motivação correta de fazer o certo, às vezes não entra de tanta vergonha. Então nós precisamos de tomar algumas atitudes. Para quê? Para que nós possamos ter uma tranquilidade financeira. Mas não se preocupe, não fique triste. Eu tenho uma boa notícia para você. Para você ter uma vida financeira bacana, você só precisa se organizar. Coisa simples. Talvez você entrou que hoje está apertado, você não tem, talvez até sem dinheiro, mas não se preocupe. Se nós começarmos a nos organizar, nós estamos ainda, começando o mês de março, até dezembro, nós ainda temos 8 meses, quase 8 meses. Então dá tempo de você chegar até dezembro e estar administrado, estar com a vida equilibrada. Pode começar a implementar, porque você vai conseguir se organizar financeiramente. E você se organizando financeiramente, aquilo que o seu coração almeja, aquilo que você visualiza, aquilo que você sabe está dentro do seu coração, aquele sonho, aquela empresa, aquele projeto, aquela promessa, você sabe que vai acontecer. E você tem segurança, você tem alegria. Então nós precisamos de aprender a nos organizar a nossa vida financeiramente. E a primeira dica que eu quero deixar para vocês é que nós precisamos de definir os nossos objetivos financeiros. Não adianta nada você for bom naquilo que faz. Não adianta nada você ter um bolo pronto. Porque nós vemos muitos empreendedores, caras muito inteligentes, mas mais administradores. O cara trabalha, entendeu? Tem cara que começa uma pequena empresa como pedreiro, em pouco tempo ele tem uma construtora, que compra carro, e avança. Aí nós vemos engenheiros falidos. Qual é a diferença? A diferença é a maneira que a pessoa recebe o recurso para administrar. Então não é a falta de dinheiro que nos oprime, e sim a má administração do recurso que chega nas nossas mãos. E se nós aprendermos a administrar,
nós vamos possuir habilidades que vai gerar em nós recursos de poder ser suprido naquilo que nós precisamos. Por exemplo, você precisa de trocar de carro, você precisa de comprar um carro, você precisa de comprar uma casa, você precisa de aumentar a sua empresa. Se você não fizer um planejamento financeiro, você não vai conseguir. Se você não objetivar qual é a sua necessidade financeira em cima daquilo, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não tem uma boa administração em relação àquilo. E nós precisamos entender, conhecer aquilo que nós fazemos. O empreendedor, em geral, você conversa com ele, ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe aonde vai chegar. Ele vai trabalhando, e vai vendendo, e vai comprando. Ele não sabe aonde quer chegar. E se ele não sabe aonde quer chegar, ele não consegue atingir os objetivos. Ele não consegue operar naquilo a qual ele foi separado para ser um empreendedor de sucesso. Então, quando nós temos essa visão de empreendedor, quando nós começamos a entender as coisas de uma maneira racional, nós podemos até o apóstolo Paulo destacando que nós não podemos conformar com as coisas deste mundo. O que quer dizer? Nós não podemos tomar molde com as coisas do mundo. Porque lá fora, abre um negócio, fecha o negócio e abre outro. Deixa as dívidas para trás e vai viver a sua vida. Nós vamos fazer o certo. E quando nós fazemos o certo, a unção de Deus vem e cumpre as nossas vidas. E a unção de Deus nos abençoa. Eu recordo que há uns 17, 18 anos atrás aproximadamente, eu era um empreendedor falido, cheio de problemas financeiros, 60 cheques sem fundo, 70 protestos, não tinha saída. Eu queria abrir outra empresa, dar baixa naquele VGC e pegar um laranja e começar outra coisa. Mas foi aí que eu encontrei com Jesus. E Jesus me ensinou isso que eu estou ensinando para você, a fazer o certo. Nós não mudamos do CGC, não mudamos do CPF, começamos a trabalhar de forma correta, de forma eficaz, com alegria no coração, e em pouco tempo nós começamos a sonhar novamente. Deus foi nos capacitando, a unção de Deus foi tomando as nossas vidas, e portas foram abertas, e portas que não prestavam foram fechadas. E como foi na vida de Israel, Deus deu graça aos olhos das pessoas. Pessoas que tinham fechado as portas, abriram as portas. Por quê? Por causa da unção de Deus. Essa unção que você está recebendo na sua vida. Essa unção que vai quebrar todo o jugo. Essa unção que vai roubar, vai arrancar todas as amarras. Aquilo que tem te prendido, que tem te travado, a você avançar, a você prosperar, a você ser melhor, a você suprir as necessidades do seu coração, vai ser quebrado esse jugo. E a unção de Deus, ela vai fazer você romper. Você crê nisso? Sabe, queridos, e nos dias de hoje, nós precisamos de adotar alguns critérios. Vivemos num dia onde o consumismo bate na nossa porta 24 horas. Tudo é novo. Você compra um celular hoje, qual que é o mais moderno? O iPhone 6, né? Amanhã já tem um 7. Aí depois tem um 8. Depois tem um 9, um 10. Se nós formos buscar essa atualização, essa ansiedade do mundo, nós vamos só produzir para manter um padrão de vida. Nós não vamos atingir os objetivos financeiros, aquilo que nós temos no nosso coração, que já está desenhado para a gente destacar como homem e uma mulher de sucesso. Quem quer ser um homem e mulher de sucesso? Então nós podemos ver que nós precisamos de crer, que nós precisamos de tomar posse daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Porque às vezes nós não recebemos a palavra, e a palavra ela não gera em nós as qualidades que nós precisamos ter para poder tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Em Lucas 12:32, Jesus disse: olha, não temais o pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o
rei. O que Jesus disse aqui? Pequeno rebanho, nós sentimos pequeno, indefeso, mas Jesus fala assim: olha, fique tranquilo. O Pai te deu o rei. Aquilo que você precisa, Ele já te deu. Está dentro de você. Você só precisa ativar Ele. Você só precisa ter coragem. O que Jesus quis dizer aqui? Não seja covarde. Não seja medroso. Jesus só lança fora todo medo. Porque quanto aos medrosos, aos preguiçosos, esses não têm nem parte no reino. Então Deus tem chamado homens e mulheres que vão abordar empreendedores de coragem. Nós não podemos dobrar diante das circunstâncias. Olha para vocês verem o que fala em Mateus 10, 31. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. Quer dizer, valeis muito mais do que pardais, os menores pássaros. Então existe um valor empenhado sobre as nossas vidas. E Deus aposta tudo. Deus, quando levanta um empreendedor cristão que quer fazer o certo, que quer competir no mercado de forma certa, Deus traz esse espírito de coragem, esse espírito de sabedoria, e Deus move céus e terra. Então, quando nós aplicamos nosso coração em agradar a Deus, em fazer aquilo que a Bíblia manda a gente fazer, Deus pega na nossa mão também. Jesus, ele toma na nossa mão e começa a caminhar com a gente. Então, o medo, a preocupação, a ansiedade, a dúvida, temos que tirar do nosso coração. Nós precisamos de olhar para os céus e saber que Deus, Ele é o nosso sócio. Porque tem muitos empreendedores colocando tantos sócios, agiota, banco, mas não tem coragem de colocar Deus como sócio. Não crê o suficiente. É a mesma coisa você dizer para Deus: Deus, olha, eu não confio no Senhor porque o Senhor tem a capacidade de cuidar do meu negócio. E Deus ficou olhando para você, porque Ele só pode trabalhar naquilo que nós damos Ele a condição. E uma coisa que eu sempre digo: nós somos empreendedores jovens. O pastor Elton recentemente ele ministrou aqui na igreja, ele disse que nós podemos errar ainda. E se nós errarmos, nós não temos a capacidade de avançar. Por isso é que nós precisamos de tirar o medo. Porque o medo ele nos paralisa. O medo ele não nos deixa avançar. O medo ele nos coloca numa zona de conforto, aonde nós ficamos inertes. Nós não temos a capacidade de dar um passo a mais. E Jesus diz: lança fora, você tem valor. É o versículo que nós decoramos aqui semana retrasada. Não foste vós que me escolhestes, eu que vos escolhi, e vos dei um desígnio, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quer dizer, foi Deus que te separou para ser um empreendedor de excelência, foi Deus que colocou a empresa na sua mão, foi Deus que colocou o negócio na sua mão, Ele é que plantou no seu coração. Então você tem que ir e dar fruto, trabalhar, perseverar, fazer o certo, confiar, regaçar as mangas, porque a bênção de Deus, ela vai vir através do trabalho. Quando nós falamos de prosperidade, nós não estamos falando que Deus vai lançar uma mala de dinheiro para você. Não é você vai dar para ter. Nós já somos. E se nós já somos, nós temos. Se Jesus fez isso por nós, tirou-nos do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, e a Bíblia diz que tudo Ele fez por nós. E a palavra tudo quer dizer tudo que nós precisamos. Quando nós olhamos a palavra salvação, ela contém prosperidade, uma vida de vitória, uma vida de trabalho, uma vida de perseverança, uma vida de sonhos. Existem empreendedores que pararam de sonhar. As circunstâncias estão tão apertadas, as circunstâncias estão tão difíceis, o diabo ele oprime tanto que a pessoa parou de sonhar. Está tipo aquela música: deixa a vida me levar. E a vida vai levando. Mas eu e você, nós não fazemos parte desse quadro. Nós vamos avançar. Nós vamos trabalhar e definir os nossos objetivos. Aquilo que margeia, aquilo que norteia o nosso coração. Então você tem que focar, você tem que estabelecer. Tem pessoas que experimentam um negócio aqui hoje e lá. Pega outro negócio de manhã, não deu certo lá. Fica pulando de galho em galho.
Nós precisamos de ter objetivos. Qual é o objetivo? O que nós somos chamados? Qual é o desígnio? O meu desígnio é mexer com automóveis. Eu vou mexer com farmácia? Não conheço farmácia. O meu desígnio é mexer com carro. Eu vou mexer com restaurante? Eu não entendo de restaurante. Então nós precisamos de magiar, colocar o nosso coração naquilo a qual nós fomos chamados. E naquilo a qual nós fomos chamados, separados para fazer, nós vamos trabalhar e buscar a excelência. E a excelência vai chegar através da unção de Deus e nós vamos fazer a diferença. Você vai colocar a mão, Deus vai prosperar. Você vai liberar a palavra, Deus vai honrar. Você vai liberar os sonhos, a unção vai trazer a existência daquele que não existe. E assim nós vamos rompendo de glória em glória, de mês em mês. E quando nós chegarmos em dezembro, nós temos uma história para contar. Nós temos um testemunho. Eu cheguei no Avodar, eu estava quebrado, e quando chega um empreendedor quebrado aqui, eu fiquei rindo. Às vezes o Marcelo que teve aqui semana passada, quando ele chegou para estar conosco, ele devia 2 milhões e pouquinho. E ele falou, olha, tem gente querendo me matar. É muita dívida, é muito dinheiro, desesperado. Irmão, a dívida não é sua não. A dívida, Jesus já pagou. Agora, o pagar, vai vir uma capacitação da parte de Deus, e Ele vai suprir a sua vida. A paz, deixa a paz chegar. Porque a paz, ela excede todo entendimento. Porque um empreendedor, quando ele traz Jesus para dentro da sua vida, ele rompe, ele é curado, ele passa a dormir, ele passa a ver as coisas diferentes, ele passa a ver esposas diferentes, ele passa a ver os filhos diferentes, porque ele recebe a paz. E a paz, ela gera em nós essa capacitação, essa condição de olharmos a circunstância negativa e usamos aquela circunstância negativa como um trampolim para melhorar. Eu recordo que eu estava apertado financeiramente, eu precisava de comprar mercadorias, eu não tinha dinheiro, eu tinha negociado com a Bravox, eu tinha que pagar um título, na época era R$1.450 para a Bravox. Eu fui um dos pioneiros na região, na loja de acessórios, então tinha um movimento muito grande, tinha muitos funcionários, e eu precisava de comprar da Bravox. E eu falei, olha, manda para mim uma duplicata de 1.450 que eu vou pagar. Só que a duplicata veio, eu não dei conta de pagar. E aquela duplicata foi para o cartório. E o cartório chegou. E eu falei, Deus, eu tinha aceitado Jesus, eu estava começando a caminhar com Jesus, eu estava começando a aprender as coisas de Jesus. E eu falei, Jesus, olha, eu tenho objetivos, eu quero melhorar, eu quero romper, eu quero vencer, só tem que me abençoar, só tem que me capacitar para me honrar esse compromisso. E eu tinha 3 dias para pagar aquele título. E Deus enviou um empresário, do nariz para cima lá, assim, chegou com a habilidade, faz orçamento aí para mim. Aí fiz um orçamento para ele, tal, deu R$1.600 e poucos. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou te pagar 1.450 à vista, adiantado. Eu falei, Jesus, funciona o negócio. Jesus funciona. Peguei aquele serviço, fiz aquele trabalho, pus o dinheiro no bolso, fui lá, paguei, e uns por cento da minha vida foi organizado. E de glória em glória. Às vezes nós vivemos 30 anos errados, 20 anos errados, 15 anos errados, e queremos um minuto. Não vai acontecer. Temos que começar a objetivar nossas vidas. Aquilo a qual nós fomos chamados para fazer. E quando nós começamos a objetivar, Deus também tem objetivos. Deus começa a trabalhar. Deus põe a mão na nossa mão e começa a caminhar conosco. A hora que você tropeçar, Ele te levanta, Ele te fortalece. E o interessante é que Deus levanta pessoas para te abençoar. Deus move céus e terra só por amor a você. Deus traz à existência coisas que não existem só para te abençoar. A gente tem essa sensibilidade de entendimento. Que o empreendedor que busca a Deus, ele é diferente. Talvez você não seja o mais rico, mas seja o mais próximo. Porque a prosperidade de Deus, ela gera em nós alegria, gozo, satisfação no Espírito. E nós temos o próprio Deus morando dentro de nós, que nos garante todas as coisas. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Outro detalhe, nós precisamos de planejar o nosso lado pessoal, o nosso estilo de vida. Porque o nosso estilo de vida rouba, consome tudo aquilo que nós produzimos.
Pode ter um carro bom? Pode. Você lembra do Pareto que nós falamos de 80 por 20? A hora que você tiver na condição de 20%, produzindo 20% e tendo 80% de benefício, você pode comprar um carro se você quiser. Mas a primeira etapa que o empreendedor faz, ele abre um negocinho, ele vai comprar um carro financiado. Agora eu sou empreendedor. Vai lá e compra um carro, paga as taxas mais caras, que hoje comprar carro, as taxas são as menores do mercado. Mas como não tem conhecimento, como não tem sabedoria, vai numa agência e o cara coloca o índice da taxa o mais alto possível. E você vai lá e financia aquilo. Já começa a ter um problema financeiro, porque nós estamos estabilizados num mercado onde a oscilação é muito grande. Nós não podemos mais fazer planejamentos a longo prazo, principalmente casa. Nós precisamos de magiar. Ainda que as taxas são menores de outros investimentos no mercado, nós precisamos de visualizar o futuro. Tem pessoas que há 3 anos atrás comprou um carro, hoje está entregando os carros. Por quê? Porque não consegue pagar isso. As taxas são muito altas. A realidade, ela mudou. E o sucesso financeiro, o sucesso empreendedor se chama planejamento. Se nós planejarmos, nós vamos atingir os nossos objetivos. Agora eu te pergunto, quem tem uma planilha de gasto? Quem anota o que gasta? Quem tem esse costume, olha, eu ganho R$2.000, eu vou tirar R$200 para entregar dízimo na igreja, devolver ao Senhor, porque é o Senhor do Senhor. Eu vou tirar R$200 para uma caderneta de poupança, tudo anotado. Eu vou pagar água, luz, tratar despesas pessoais, investimentos. Nós temos que fazer isso. Nós precisamos de conhecer o nosso dia a dia, aquilo que nós gastamos. Porque às vezes nós gastamos muito, porque nós não sabemos nem aquilo que nós ganhamos. Às vezes nós nos enrolamos com a dívida, porque nós não colocamos no papel. Você faz uma dívida atrás da outra. E isso tem roubado as finanças dos empreendedores. Eu sei que você não está nessa estatística. Eu sei que você é diferente. E nós vamos ser diferentes. Porque a visão nossa é romper, é ter saúde financeira. Timóteo, Paulo diz, olha, eu quero que eles tenham saúde, paz e alegria. Tem pessoas que estão doentes financeiramente. Nós precisamos ser curados. Como é que nós vamos ser curados? Depender de Deus? Não, depender de você. Você passar a administrar aquilo que vem nas suas mãos. Eu já ouvi pessoas falar, mas agora que eu estiver ganhando 5.000, os meus problemas mudaram. Não. Nós gastamos aquilo que nós ganhamos. Se você não é fiel um pouco, com muito também você não vai ser fiel. Se você não administra também não vai administrar. Nós falamos aqui daquela parábola dos talentos, distribuíram uns para outros, outros para outros, uns produziram. Falamos também das minas, distribuíram para um, para outro. Os que produziram, os que trabalharam, os que arregaçaram as mangas. Sabe, querido, o empreendedor, ele tem que acordar cedo. Apesar de eu ter dificuldade para acordar cedo, mas eu trabalho muito. Eu tenho compromisso com o meu trabalho. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho funcionário, eu tenho impostos. Eu tenho uma visão, eu sei aonde vou chegar. Então eu preciso ser sério no meu trabalho. Eu não posso brincar. Tem muitos empreendedores que trabalham brincando. Pega o negócio dele e trata de qualquer jeito. Não vai prosperar. Não vai ser suprido. Coloca pessoas para tomar conta. Nós temos que ser como os antigos. Botar a mão no X. A hora que você está na posição maior, beleza, você pode pagar um administrador. Mas enquanto isso, somos nós que vamos fazer esse papel. Trabalhar, de fazer reuniões, de administrar, de detectar aonde está o ladrão do dinheiro. Às vezes nós somos preocupados com coisas grandes e o dinheiro está invadindo por coisas pequenas. E podemos ver que isso tem afetado os empreendedores. Outra coisa que nós precisamos fazer é elaborar os orçamentos. Não faça nada sem antes fazer o orçamento. Não compre nada sem antes fazer o orçamento. Tenha um hábito na sua vida de orçar. Vou comprar um tênis, jovem? Orça. Dá uma diferença grande de uma loja para outra, de um shopping para o outro.
Vou comprar um carro, nossa, vou fazer um investimento, faz um orçamento. Eu uso isso na minha empresa. Nós trabalhamos na área de compra de peças. Nós temos ali, nós nunca provamos orçamentos, se a gente tiver 5 a 6 orçamentos de empresas diferentes. E dá uma diferença muito grande. E se você se projetar durante o mês, chega no final do mês, você paga tantas coisas só com a economia na compra. Então nós precisamos de elaborar os orçamentos. E nós precisamos de ter isso como disciplina. Porque se nós não tivermos isso com disciplina, nós não podemos avançar aqui no advogado. E nós precisamos de priorizar os nossos objetivos financeiros. Você tem que saber o que vai levar o seu dinheiro. Você tem que saber o que vai tirar os 20 reais do seu bolso. Você tem que saber. Você não pode soltar o dinheiro de qualquer forma. Por isso que você precisa de ter um planejamento financeiro. Por isso que você precisa de elaborar os orçamentos. Quer melhorar seus negócios? Projete. O que eu vou gastar? Quanto eu vou gastar? Qual investimento que eu vou ter que fazer? Qual é o retorno? Quanto tempo? Jesus disse: qual homem que antes de construir uma torre não se assenta e faz os cálculos? Porque senão ele pode ser envergonhado. Por isso é que nós temos essa estatística altíssima aqui no Brasil, de 70% das empresas que abrem, as microempresas, elas fecham. Por falta de quê? Planejamento financeiro, falta de elaboração de orçamento, falta de visão, falta da missão. Às vezes o empreendedor, nós já tivemos casos aqui, o empreendedor chegou, aconselhou comigo: olha, eu tenho tantos mil reais, eu quero montar isso. Eu tinha um empreendedor aqui que tinha a mesma empresa que ela queria montar. Eu falei: vai lá conversar com ele primeiro, ver as dificuldades, ver como você vai trabalhar para poder chegar naquilo. Resumindo, ela não montou, porque a visão míope que ela tinha do negócio ia roubar toda a riqueza, tudo aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. Eu creio que ela foi fazer outra coisa, que ela enxergou. E nós precisamos de ser sensatos. Amém, querido? Para nós elaborarmos um orçamento, nós precisamos de 3 detalhes. Primeiro, identificar o que está gastando e qual dinheiro você tem atualmente. Segundo, avaliar os gastos, se realmente aquilo que você vai gastar vai te trazer retorno. Porque às vezes nós investimos em coisas que nós nem sabemos se vai trazer retorno. Você vê o vizinho fazendo e vai lá fazer. Eu tinha, por exemplo, estoque de peças muito alto. Eu cheguei a uma conclusão que eu não posso investir dinheiro em estoque de peças. Por quê? Porque mudou o mercado. Eu compro hoje, amanhã está dentro da minha empresa. Eu posso comprar valores menores. A mudança hoje de tecnologia é muito rápida. Eu ponho um aparelho hoje, amanhã já está como celular. Já começa a ficar um pouco fora da moda. Então nós não podemos mais trabalhar com estoque alto. Segundo, acompanhe de perto aquilo que você está fazendo, aquilo que você está comprando. Não só compre, acompanhe de perto. Visualize de forma mais íntima. Porque nós temos que ser como os antigos, né? O dono do boi é aquele que pega um chifre. Quando você tem uma empresa com muitos funcionários, tudo bem. Você coloca pessoas para fazer aquilo que você não precisa mais fazer. Em Provérbios 21:20 fala: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas a do tolo devora tudo o que pode. Então nós precisamos de ter sabedoria em Deus para a gente avançar. Porque você sabe que o dinheiro chega. Por exemplo, os jovens: eu não trabalho, mas ganho um dinheirinho de vez em quando. Sempre chega um dinheirinho. E o dinheirinho vai embora. Por quê? Porque não tem a mentalidade de administrar. E nós aqui no Avodar, nós vamos ter essa mentalidade de poder guardar dinheiro, de poder investir o dinheiro, de você poder ser fiel com a visão que Deus plantou no seu coração. E você sabe, você já identificou, você já mangiou ela, você sabe onde você vai chegar, mas para você chegar lá, você precisa de tomar alguns cuidados, principalmente com o seu dinheiro. Lá fora fala que dinheiro na mão
é vendaval. Não tem um ditado assim? Mas se nós administrarmos bem ele, nós vamos saber qual vento que está chegando. E se o vento chegar e for contrário, nós voltamos dentro do bolso de novo. Ele não vai levar nosso dinheiro. Então, dinheiro na mão não é vendaval. É vendaval na mão daquele que quer fazer aviãozinho com ele. É só o Silvio Santos para fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos de trabalhar. E para a gente fazer isso, nós vamos cortar algumas coisas. Por exemplo, assinaturas. Isso rouba nosso dinheiro. Qualquer coisinha hoje você faz assinatura, te liga, você nem está, pode. Aí vem lá 10, 20 reais a mais na sua conta de telefone. Está pagando. Cartão de crédito hoje, anuidade, R$64, R$80. E às vezes você tem nem. Esses dias eles me deram um cartão de crédito de R$450. Aí eu fui lá no gerente e falei, não, gerente, não é possível. Não dá nem para me comprar uma passagem aérea. Nem vou ficar com um cartão de 450. Pagar uma anuidade de R$63 e um cartão de crédito de R$450. Eu falei, devolve o cartão para ele. Não, não dá. Ou você me dá um cartão de crédito para poder realmente operar com a administração, ou se não, vou pegar um cartão de crédito, lá, tem gente que chega com o cartão, vai lá, desbloqueia, gasta lá 450 e fica pagando o mínimo do mínimo. E juros de cartão de crédito, você sabe quanto que é? 13%. É você pagar a dívida 2, 3, 4 vezes e permanecer com ela no bolso. Né? Não podemos gastar demais. Nós precisamos de ter essa visão de corte de gastos. Se você olhar a sua vida, você vê tanta coisa que você joga dinheiro fora. Às vezes você assina uma revista que você não lê, um jornal que chega que você não lê, uma Sky lá de... Em casa tinha uma Sky completa lá, eu falei, eu não pago mais. Eu não pago Sky em casa mais. Meus filhos que pagam. De vez em quando dá aquele código lá de corte, vocês não pagaram não. Eles vão lá correndo e pagam. Eu não pago. Eu pago, eu posso dar uma programação básica. Não, nós queremos com futebol disso, futebol daquilo. Não, vocês vão pagar. Eu não vou pagar. Eu não assisto. Entendeu? Então meus filhos é que pagam. Eu descobri agora que a Netflix é R$19. Eu vivo de Netflix. É mais barato. Nós precisamos de magiar essas coisas. Não podemos gastar demais. Porque gastar demais consome todo o trabalho que nós exercemos. Toda a nossa saúde de trabalho consome. Existem coisas que são supérfluas nas nossas vidas. Nós não precisamos de comprar. Você vai no shopping e compra uma coisa que você não precisa. Você entra no supermercado para comprar um quilo de arroz e sai lá com 2 latas de sardinha, 1 quilo de carne, 3 latas de acerola, sei lá, um monte de coisa. Então nós precisamos de tirar o supérfluo. Existem coisas que é luxo, e o luxo às vezes no momento não é bem recebido. O luxo às vezes é só manter um padrão. Eu brinco muito com minha filha gosta muito de gastar dinheiro, mas ela está sempre pedindo dinheiro emprestado. Quer dizer, não tem uma boa administração financeira, ela acaba gastando tudo que tem. Toda receita que vem na mão acaba gastando. E acaba vivendo uma vida apertada financeiramente. Porque os dias são apertados. O dinheiro é difícil. E o empreendedor ele precisa valorizar o seu dinheiro. Não pode jogar o dinheiro fora. Outra coisa que nós precisamos fazer é guardar o dinheiro para a gente. Você tem que guardar o dinheiro. Você tem que pensar em você. Você tem que pensar numa necessidade. Se sua empresa tem um faturamento, vou dar um exemplo, de R$2.000 por mês, guarde pelo menos R$100. Põe lá na conta. Seria um plano emergencial. O que você faz com uma conta emergencial? Paga as emergências. Tem empreendedor que precisar de R$1.000 de um dia para o outro, o cara tem que sair pedindo agiota que não tem. Por quê? Porque não teve uma boa administração financeira. O João Batista ali, meu filho, ele tinha o sonho de comprar um lote na casa dele. Do lado da casa dele, R$800 mil. Ele comprou. Quando ele me falou assim, rapaz, você tem dinheiro, hein? Mas é porque a história dele, uma boa administração financeira. Foi trabalhando ao tempo, guardando, uma esposa sábia,
Uma esposa que existe um limite, uma esposa que trabalha, comprou um lote vale mais de R$1 milhão hoje. Ele é um bilionário. Por quê? Porque teve uma boa administração. E se nós tivermos uma boa administração no ano de 2015, nós vamos comprar coisas boas, nós vamos comprar coisas grandes, nós vamos avançar. Porque se nós tivermos os recursos, quando a bênção chegar, você vai lá e adquire. E para isso, né, Zé? A loja vai correndo, vamos lá. E para isso nós precisamos administrar bem as nossas finanças. Para a gente encerrar, eu quero falar duas coisas. Algumas dívidas são boas, outras dívidas são ruins. O que é uma dívida boa? Você comprou uma casa, ótimo. Você foi lá, fez um planejamento financeiro, pegou uma taxa, que hoje as taxas de comprar uma casa, um carro, quando você compra da forma correta, as taxas são subsidiadas, são dívidas boas. Porque também não adianta também você só trabalhar e guardar dinheiro. Eu estou falando só isso. Você pode ter uma vida de qualidade. Só uma vida sendo boa e bem administrada. Então você pode, isso é uma dívida boa. Você está adquirindo um patrimônio. Isso é uma dívida boa. Mas existe também as dívidas ruins. São várias dívidas boas. Você investir numa faculdade, um filho é uma dívida boa. São várias. Uma formação, uma viagem planejada, é uma dívida boa. Mas existem as dívidas ruins. Por exemplo, cartão de crédito. Você comprar as coisas corriqueiras do dia a dia no cartão de crédito. É uma dívida ruim. Porque o cartão de crédito, você está gastando aquilo que você não tem. Você está dando uma promessa, ó, tal dia eu vou pagar um refrigerante que eu tomei no restaurante. Amém? Então essas são dívidas ruins. Porque se você não paga, às vezes você compra comida com cartão de crédito. Por que você compra comida com cartão de crédito? Porque você não tem uma boa administração financeira. Você não tem um dinheiro no bolso. Porque se você tem uma boa administração financeira, você vai lá no supermercado e vai comprando os básicos. Não gasta cartão de crédito. Estou falando que você não pode ter um cartão de crédito. Estou falando que são dívidas ruins que nós adquirimos do cartão de crédito e que rouba tudo aquilo que nós produzimos. Você trabalha segunda a segunda e trabalha, mas o cartão de crédito leva tudo, juros altos. Tomar dinheiro emprestado com agiotas. É a mesma coisa falar para o cara, olha, quebrei, não consegue pagar. Você não pode tomar dinheiro com agiota. Você tem que depender do Senhor. Você tem que olhar para o céu e falar, Deus, olha, eu preciso de recursos. O Senhor vai mover corações, vai mover céus e terra. Recentemente eu estava precisando de dinheiro emprestado. Deus levantou minha mãe. E arranjou um dinheiro. Entendeu? Deus move corações. Agora tem que pagar. Claro. Então existe algumas circunstâncias que nós recebemos o favor de Deus quando nós estamos motivados a fazer o certo. Vou dar uma deixa para vocês. Pagar um mínimo do cartão de crédito. Não pode. Não pode. Tem que pagar. Se não pode ter o cartão, corta ele e joga fora. O dia que você puder ter, você pega o cartão. Vocês dão à vontade. Não se apresse para quitar dívidas que vai roubar tudo aquilo que você produz. Trabalhe em cima delas. Pague aquilo que não rouba toda a sua saúde. Administre essas dívidas. Negocie. Se você não tem informação, hoje nós temos os órgãos competentes. Você pode ir lá, ele te traz todo o esclarecimento. Se você está pagando juros altos, se você está sendo extorquido, os órgãos competentes ele te traz. Nós temos internet para poder trazer informação. Você pode procurar pessoas adequadas para trazer informação. Porque às vezes você está vivendo um problema sério e talvez já tenha solução. Então você precisa, primeira coisa, pôr na planilha, você conhecer a sua vida. Talvez você não está doente financeiramente, só está na sua mente. Amém, queridos? Nós vamos estar encerrando, né? E hoje nós chegamos à penúltima semana do Porquinho. Essa semana nós estamos colocando 30
reais. Semana que vem nós vamos estar encerrando. Você vai colocar 64 reais. E pela fé, você vai apropriar de uma unção de Deus na sua vida. Você crê nisso? Fique de pé. Vem cá, vamos estar orando. A visão que nós temos tido de Deus é que nós precisamos nos organizar a nossa vida. Eu tenho aprendido muito nessa virada de ano, nesse decorrer. Eu tenho visto como Deus, Ele traz uma diligência nas nossas vidas quando nós começamos a fazer o certo. Quando nós damos passos corretos. Quando nós não damos passos que nós não podemos alcançar. Quando nós realmente fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer da forma correta, Deus vai se chegando. Deus vai se aproximando das nossas vidas. E vai acontecendo as coisas. Nós temos empreendedores aqui que Deus está trazendo aquilo que ele tinha sonhado há muitos anos atrás. Aquilo que ele ia vender com bicharia, Deus valorizou. A unção de Deus chegou na vida dele e supervalorizou aquilo que para ele não era nada. Para ele valia só isso. Mas a unção de Deus fez a multiplicação. E assim Deus vai fazer nas nossas vidas. Por isso eu quero que você persevere. Eu quero que você receba o espírito de coragem. Que você lança fora todo medo. Aquilo que te oprime, lança fora. Eu quero que você saiba que você é livre. E Jesus te libertou. Jesus fez tudo aquilo que você precisa. Porque a palavra, ela te garante. E se ela te garante, você pode andar nela. Você pode pisar nela. Você pode magiar a sua vida por ela. Uma coisa que eu tenho aprendido, tem feito a diferença na minha vida, em abençoar pessoas, em abençoar vidas, em levantar pessoas caídas. Isso tem sido um ministério na minha empresa. E Deus tem nos honrado, porque a palavra diz isso. Se ouvirmos atentamente a palavra do Senhor e trabalhar para cumprir e fazer segundo a palavra, Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir as portas. As portas se abrirão. Porque onde a unção de Deus chega, nada dessa terra pode parar. Concorrência não para. Falta de dinheiro não para. Falta de visão, falta de sabedoria não falta. Porque Deus é a visão do negócio. E quando Deus está no negócio, a bandeira do sobrenatural ela é erguida nas nossas vidas. Ei, abacaxeira, mandar. Você só precisa de afinar o seu coração na visão de Deus. E quando a unção chega, pessoas começam a ficar em dúvida: o que está acontecendo com aquele homem? O que está acontecendo com aquela mulher? Não tem explicação. Porque a unção de Deus ela é assim. Ela confunde. Ela é loucura para os sábios dessa terra. Como Deus fez com Davi. Pegou nada. O menor. O mais feio. O mais fraco. E transformou em tudo que Israel precisava. E assim vai ter nos dias atuais. Deus vai levantar você. Deus vai pegar o menor. Talvez você sinta o menor, fracassado, desvalorizado. Mas quando a unção de Deus vem, você se torna grande. Você se torna forte. E você vai ser suprido aquilo que tem magiado no seu coração. Você crê nisso nessa noite? Eu quero que você levante os braços, que você faça uma oração ao Senhor, que você faça um compromisso com Deus nessa noite, dizendo a Deus: Deus, olha, eu tenho objetivos financeiros na minha vida. Eu quero que o Senhor me capacite a me planejar. Eu quero que o Senhor traga uma unção, que o Senhor abra os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, que eu possa alinhar na visão do Senhor. Porque eu quero ser honrado dessa terra. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Eu quero ser um empreendedor de sucesso. Eu quero ser uma mulher de sucesso, um
homem de sucesso, uma empresa de sucesso, porque eu confio na unção do Senhor. Aleluia! Você pode declarar isso nessa noite, que Deus vai trazer uma unção na sua vida, que vai mudar os seus valores, que vai mudar a sua capacidade de ser, de ver, de enxergar, de habilidade. Aleluia! Aonde os teus olhos enxergar, se você confiar em Deus, os seus pés poderão tocar, você poderá alcançar, você poderá apropriar. É como você trazer o reino de Deus para a terra, que já foi trago, já está aqui. Não é diferente você trazer o sonho, o projeto, aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você já está tocando pela fé, pelo Espírito. Aleluia. Você pode crer nisso nessa noite, e que o Espírito de vitória, de poder, de autoridade, alcança a sua vida. Receber o seu Espírito, que nós vamos receber uma unção da parte de Deus, que vai nos transformar, como foi com Saul, vai ser com você também. Amém, amados? Segunda-feira.